Graça e paz para a sua vida. Hoje falaremos sobre jejum. Jejum é algo que certamente todo cristão deseja e o faz. Mas eu quero trazer um esclarecimento maior sobre este assunto neste dia de hoje. O texto que quero compartilhar com você como base para esse estudo está em Mateus capítulo 6, dos versículos 16 ao versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Dentro deste assunto, eu quero tratar de vários assuntos que é muito importante em relação ao jejum. Primeiro, o que é jejum? Qual o propósito do jejum? Qual a importância de jejuar? Qual a importância da oração no jejum? Jejum de coisas que mais gosto é válido. O que as Escrituras dizem sobre o assunto? E dentre outros que trataremos ao decorrer da explanação deste assunto. Primeiro, o que é jejum? Jejum é um processo de se abster de alimentação total ou parcial com um propósito específico para vencermos as barreiras e as limitações da nossa carne. Jejum é um período que separamos para buscar Deus em oração, e um dos objetivos é que tenhamos uma mudança de vida. Possamos fazer concertos para que haja transformação do nosso coração e do nosso comportamento. Mas qual é o propósito do jejum? Fortalecimento espiritual. Através do jejum, nós recebemos força espiritual para vencer o pecado, para suportar o mundo, para expulsar os demônios e para vencer todas as fortalezas do inimigo. O jejum, também dentro deste propósito, além de nos levar a um maior nível de consagração, ele produz em nós maior sensibilidade de nosso espírito em relação a Deus. Qual é a importância de jejuar? Quando nós estamos em jejum, nós reconhecemos as nossas fraquezas e nos colocamos na completa dependência de Deus para buscar força espiritual. O jejum, ele quebranta a nossa dependência carnal, quebranta o nosso orgulho, o nosso ego. Ou seja, quando nós estamos em jejum, o nosso interior, ele é tratado. É um tratado do nosso coração, é um tratado do nosso comportamento, nos levando a uma comunhão mais profunda com Deus. Qual é a importância da oração no jejum? É através da oração que nós nos curvamos à vontade de Deus. É através da oração, quando nós estamos clamando que a vontade de Deus se cumpra, não somente em nós, mas também nas outras vidas. Não somente em nós, mas também na vida de outros. O jejum, ele sempre vem associado da oração. Jejum sem oração não é jejum. O jejum está ligado com a oração. Eu vou jejuar, eu preciso saber que eu preciso orar. Está ali em espírito de oração. Posso orar sem jejuar, mas nunca jejuar sem orar. Quais os tipos de jejum que a Bíblia cita? 2. São 2 tipos de jejum. O jejum total e o jejum parcial. O que é o jejum total? É o jejum em que as pessoas se abstêm totalmente de alimentos sólidos e de líquidos, por um período específico, posso dizer um período que
a pessoa determinou para estar em consagração. E o que é o jejum parcial? É o jejum onde os cristãos se abstêm de alimentos sólidos, mas ingerem líquidos. Então, esses dois jejuns são jejuns que a Bíblia recomenda. Aí nos vem uma pergunta: o jejum das coisas que mais gosto é válido? Talvez você já fez esse tipo de jejum, ou conhece pessoas que já fez ou faz, e você às vezes tem alguma dúvida. Esse tipo de jejum das coisas que mais gosta está baseado em Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Quando a palavra do Senhor diz: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que cumpriram-se as 3 semanas. Ou seja, durante 21 dias, Daniel se absteve de coisas desejáveis, de coisas que lhe davam prazer, como os manjares que serviam no palácio, carnes, vinhos, perfumes e etc. Qual o propósito de Daniel fazer esse jejum? O propósito era se manter humilde perante a presença de Deus. Nessa atitude, ou seja, esta atitude de Daniel, ela tem inspirado muitas pessoas a se absterem também de alimentos que mais gostam, que lhes geram prazer, por exemplo, como carnes, bebidas, doces, sorvetes, chocolates, café, refrigerantes e demais alimentos como guloseimas, e que lhe faz, de alguma maneira, falta no seu dia a dia. As pessoas escolhem um destes itens e deixam de consumir, sacrificando ali a sua vontade por um propósito específico, por um determinado período de tempo. Os adeptos a esse tipo de jejum defendem que outras coisas, como televisão, celular, também é válido. O principal é que isso ficará entre a pessoa e Deus. E Deus sabe a sinceridade pelo qual ela está fazendo, ou a falta dela. O problema é que só se tira o que gosta, um item daquilo que nos faz falta, e não tem um tempo com Deus de consagração. Não tem um tempo de oração e nem leitura da palavra. Quando olhamos dentro das Escrituras Sagradas, Deus, ele nunca teve tanto interesse na oferta em si. Mas Deus sempre quis o coração do ofertante. Tirar um item com o objetivo de se aproximar de Deus e não ter esse período de consagração, de estar em espírito de oração, eu, Edson, vejo como um jejum inútil, porque ele não é acompanhado de oração e nem de consagração, independente se a pessoa está trabalhando ou não. Por exemplo, como vejo esse jejum de uma forma saudável? Você está trabalhando, você sai pela manhã em jejum, fez ali sua oração inicial, colocou um propósito diante de Deus, se absteve desses itens que lhe dão prazer por um determinado período de tempo. Ali no trabalho você está em espírito de oração, de consagração, e um dado momento, devido ao período que você determinou, chegando ao final daquele período, você possa ir até um local reservado, seja um banheiro, seja sair para tomar um ar, coisa dessa natureza. Ali você, em oração, faz a entrega do seu jejum, agradece a Deus. Esse sim, eu vejo como um jejum válido. Mas se não houver consagração e oração, para o Edson,
Este é um jejum inútil. Por isso, não vejo com bons olhos esse tipo de jejum, onde é tirado apenas um item das coisas que eu mais gosto e não se tem esse tempo de oração, de consagração para se quebrantar diante de Deus. Se isso não ocorrer, eu, Edson, não consigo ver nenhum valor nesse tipo de jejum. Por exemplo, gosto de um monte de coisas. Gosto de chocolates, gosto de refrigerantes, gosto de celular, gosto de televisão, gosto de salgadinho, gosto de café, gosto de feijão, gosto de arroz, gosto de frutas. Se abster de um e suprir essa necessidade com o outro, que valor tem? Eu acredito ser algo inviável. O ideal é se abster de tudo de uma só vez, por um período de tempo e de consagração, porque foi assim que Daniel fez. Um jejum assim faz sentido. De outra forma, não vejo base bíblica para esse jejum. Aí talvez você se pergunte, e o jejum intermitente? Ele é válido? Não. Biblicamente, não. Porque o jejum intermitente é um jejum nutricional para a perda de peso. É o jejum onde você fica um período de tempo, sem comer, para você diminuir a gordura corporal e assim alcançar o seu objetivo. Esse jejum é aquele que você fica 16 horas sem comer e 8 horas você pode comer de tudo que você quiser. Há quanto tempo se pratica o jejum segundo as Escrituras Sagradas? Há muito tempo. O jejum é praticado pela humanidade, já se remontam aí a mais de 4.000 anos. Praticamente todo o Antigo Testamento vemos as pessoas de Israel exercendo essa prática, tanto nas questões coletivas, ou assim como nas questões individual. E quais eram as causas mais comuns que as pessoas praticavam o jejum? Nas causas pessoais, quando eles estavam tristes pelos pecados que haviam cometido, não apenas a pessoa em si, mas também a nação, estavam arrependidos, queriam pedir perdão a Deus, e como expressão desse quebrantamento de coração, eles sacrificavam, ficavam sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou por um determinado período de tempo, e ali buscavam o perdão de Deus. Nas causas coletivas, era quando a nação passava por uma calamidade pública, ou por exemplo, o excesso de chuvas, ou o excesso de seca, e ali produzia fome. Então eles buscavam a Deus ali para que Deus entrasse com providência, primeiro para que eles não perdessem a colheita, para que não gerasse uma crise econômica. E quando muitas vezes estavam diante de uma guerra contra um inimigo extremamente poderoso, muito mais forte do que eles buscavam a Deus ali em jejuns, implorando a Deus pela sua ajuda. Por exemplo, dentro das Escrituras Sagradas, nós vemos alguns exemplos de oração. Vou te falar. Dentro das Escrituras Sagradas, vemos alguns exemplos em que as pessoas jejuaram. Por exemplo, jejuaram por santificação individual, para quebrar o orgulho e para enfraquecer os instintos humanos. Dentro destas causas, nos fala os Salmos de número 35, verso 13, e os Salmos 69, verso 10. Jejuaram também para que Deus mude a direção das coisas. Esther, capítulo 4, versículos 16 ao 17, e Jonas, capítulo 3, versículos 4
a 10. No caso de Ester, nós sabemos que ali os judeus estavam sentenciados à morte no dia 13 do mês de Adar, todos de uma só vez. E ali Ester e as suas moças, assim como encarrega Mardoqueu também, não só Mardoqueu, mas todos os judeus, jejuassem por 3 dias, que ela ia intervir perante o rei diante desta causa. No caso de Jonas, capítulo 3, versículos 4 ao 10, era o tempo que Deus sentencia que ia destruir Nínive. E envia então o profeta Jonas para pregar o evangelho naquela cidade, dizendo que durante 3 dias Nínive seria destruída. Então, Jonas vai pregar o evangelho, não somente o rei, mas também toda a nação, todos os animais, jejuam ali por um determinado período de tempo. Também para receber revelações específicas, que foi o caso de Daniel, capítulo 9, versículo 3, versículos 21 e 22. Também para a libertação dos cativos, Marcos, capítulo 9, versículo 29. Quando a igreja vai ordenar oficiais, também a igreja, ela pratica a prática do jejum. Por exemplo, a igreja primitiva praticou em Atos capítulo 14, versículo 23. E dentre as situações que o levaram à prática do jejum, inclusive, por exemplo, para que haja perdão dos pecados. Por exemplo, esse jejum aconteceu em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, Neemias, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Também vemos busca de proteção, quando Esdras junta o povo ali junto ao rio Ahava, e ali proclama um jejum para que Deus desse proteção na sua jornada de volta para Jerusalém. Arrependimento, por exemplo, em Joel, capítulo 1, versículo 14, e tantos outros. Onde a Bíblia, ela mostra que alguém fez jejum total nas Escrituras Sagradas. Talvez você ainda não se deparou com assuntos como este e pessoas fazendo jejuns dessa natureza. Bom, o primeiro, nós podemos dizer a questão do próprio Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 28, quando Moisés vai ali levar as segundas tábuas para que Deus pudesse escrever os 10 mandamentos novamente. Moisés, ele diz que ele passou ali 40 dias, ele não comeu e não bebeu, não comeu pão e nem bebeu água. Então Moisés passa ali de forma milagrosa, sustentado pelo próprio Deus, estes 40 dias. O próprio texto que já citamos de Ester, capítulo 4, versículo 16, o outro texto que também já citamos, de Jonas, capítulo 3, e tantos outros, por exemplo, Atos 9, versículo 9, ali na conversão de Saulo, quando ele é levado ali para Damasco, ele passa ali 3 dias, ele não comeu pão, não bebeu água, até que Ananias fosse ali e colocasse as mãos sobre ele. Onde a Bíblia fala sobre alguém praticando o jejum parcial? O primeiro texto, exatamente este que nós estamos. O Senhor coloca aqui, quando eles jejuarem, seja numa condição total ou numa condição parcial, eles devem lavar o rosto, não ficar com a aparência de quem está jejuando, né? O segundo texto, que podemos dizer, é o jejum de Daniel, por exemplo, que serve como base hoje para as pessoas tirarem os alimentos que mais gostam. Diz que Daniel, ele se abstém dos manjares, daquilo que eles mais gostavam. Ele tirou o vinho, ele tirou o perfume, mas a Bíblia não diz que ele não tirou tudo, se absteve de tudo, de alimentos sólidos e líquidos, ou só de alimentos sólidos, ou só de alimentos líquidos. Então deixa claro nesse texto
que Daniel ele fez um jejum parcial. Outro jejum parcial é o próprio Jesus, quando ele é levado ali pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia diz que 40 dias ele não comeu. A Bíblia em nenhum momento dá ênfase. Ele diz que passando os 40 dias teve fome. Não fala a questão da água. Então, ou de qualquer um outro líquido. Então, deixa claro que Jesus praticou o jejum parcial aqui nesse texto. Nos tempos de Jesus, era comum a prática de jejum? Jesus jejuava? As pessoas praticavam o jejum? Sim, a resposta é sim. A prática do jejum era algo comum. Por exemplo, o próprio texto inicial que lemos como base para esse estudo, Jesus está trazendo uma instrução quando eles estivessem jejuando. Então, esse é o primeiro texto. Quando nós olhamos, por exemplo, também em Lucas capítulo 2, versículo 37, Jesus falando sobre aquela filha de Fanuel, a profetisa Ana, diz que Ana estava ali, uma senhora de 84 anos de idade, não se apartava do templo, fazendo orações e jejuando. Então a prática do jejum era muito comum. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, nós vamos vendo aquele episódio daquele menino que possuía um espírito, o espírito satânico ali, atormentava. Os discípulos de Jesus não puderam expulsar. Jesus dá uma ordem ali, aquele menino então tem a sua saúde restaurada, ele é completamente liberto. E diante disso, então, os discípulos vão até Jesus e vai perguntar para Jesus por que eles não puderam expulsar, por que eles não conseguiram fazer isso. E Jesus vai dizer exatamente que eles não conseguiram porque há castas que só com jejum e oração. Em resposta a isso, irmãos, nós podemos dizer que o jejum, ele sempre foi estabelecido para momentos críticos, para momentos realmente que precisa de uma intervenção dos céus. Por exemplo, quando nós olhamos no Antigo Testamento, as pessoas buscando proteção, as pessoas se arrependendo, as pessoas precisando do perdão de Deus. Enfim, no Novo Testamento, nós vamos vendo ali, por exemplo, para a libertação dos cativos, né? Tanto que Jesus vai dizer nesse episódio para os discípulos que eles vão questionar: Senhor, mas por que nós não podemos expulsar? E Jesus vai dizer: há castas que só saem com jejum e oração. Ou seja, não adianta só orar, precisa realmente renunciar, precisa haver arrependimento, precisa mortificar a carne, precisa haver dependência de Deus. Então Jesus vai trazer então essas orientações. Apenas como lembrete para você, tem momento que, todo momento que houver necessidade de jejuar, deve haver um propósito. Você não pode jejuar sem colocar propósito, porque jejum sem propósito é passar fome. Outra coisa que serve como lembrete é algo voluntário. Jejuar é algo entre a pessoa e Deus. É a pessoa que decide quais momentos ele vai precisar jejuar. Quais momentos ela deve jejuar. Se ele vai jejuar 1 hora, 2 horas ou algumas horas, se ele vai jejuar meio-dia, se ele vai jejuar 1 dia, se ele vai jejuar 2 dias, 3 dias, e qual o período de tempo que ele vai jejuar. E quanto tempo a Bíblia nos recomenda que nós devemos jejuar? A Bíblia, ela não estabelece um tempo. Ela não estabelece que você precisa jejuar 1 hora, 2 horas, 10 horas, porque o mais importante é o que a pessoa ela estabelece perante o Senhor. O mais importante é o período que ela determina. Assim, por exemplo, como
Tem pessoas que têm que se alimentar controladamente por orientações médicas. Ela tem que se alimentar. Então, o ideal que assim como essas pessoas, existem pessoas também que tomam medicamentos de uso contínuo. Essas pessoas, no dia que elas determinarem a fazer um jejum total, elas não podem ingerir uma quantidade de líquidos para suprir as necessidades do seu organismo. Ela deve consumir o suficiente para tomar o remédio, o suficiente para cumprir as orientações médicas, não mais do que isso. Então, fazendo assim, ela não quebra o jejum e nem anula o propósito colocado. O que não pode é usar a oportunidade para tomar o remédio ou esse alimento controlado, fazer para saciar a sua sede ou a sua fome. Outra pergunta que normalmente as pessoas fazem ou praticam, às vezes de forma involuntária, por falta de conhecimento, é que às vezes colocam o propósito na hora de dormir. Senhor, eu vou fazer um jejum de 12 horas. E coloca esse propósito na hora que vai dormir. É válido. Depende do propósito que você está colocando diante de Deus. Se você coloca um propósito de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas, aí sim, porque você está em consagração, você está num propósito, você está em comunhão com Deus, então, enquanto você estiver dormindo, o seu propósito é válido. O que não é válido é que se você, por exemplo, coloca um propósito diante de Deus de jejuar 12 horas. Ele começa à meia-noite, por exemplo. Aí você acorda às 11h30 da manhã. Você acorda, vai lavar o rosto, vai escovar os dentes, vai pentear os cabelos, já concluiu o meio-dia. Então, essa meia hora que você estava em jejum, ela não representa a totalidade do seu jejum. Ela não representa todo o período. Então, este tipo de jejum, ele não vale. E talvez você faça uma outra pergunta. Pastor, quando o meu jejum é quebrado? Quando eu quebro o jejum? Primeiro, quando você foge do propósito pelo qual você dispôs a fazer. A segunda, quando você se distrai e ingere alimentos. Significa que esse período de jejum você não estava realmente em consagração, você realmente não estava em comunhão com Deus, fato de que você esqueceu. Outro é quando você não cumpre o período determinado. Eu coloquei um propósito de jejum, mas me distraí, me deixei levar, e daqui a pouco eu estou consumindo aquilo que eu coloquei como propósito do meu jejum. Então, eu coloco desta maneira, então você quebra o seu jejum. Por exemplo, vou te colocar aqui para você como um lembrete. O importante quando você for jejuar também, se você for casado, e eu chamo a sua atenção para isso, você, homem, vai jejuar? Você, mulher, vai jejuar? E vocês são casados? Avise o cônjuge que no dia seguinte você estará em jejum. Quem sabe seja uma boa oportunidade para ele ou para ela estar jejuando com você. Mas a orientação aqui, como lembrete, é para que o cônjuge não gere algum constrangimento a você, ou que de repente alguma situação desconfortável fique enquanto você está nesse período de jejum. E assim não gerará nenhum conflito. Paulo orientou aos irmãos em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: não priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo,
para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Essa é a orientação que Paulo traz para as pessoas casadas, quando estão ali no propósito de jejum e oração, para que não tenha desentendimento entre o casal. Este é um ótimo ensinamento para que tudo vá bem dentro do casamento quando existir estes propósitos de jejum. Eu quero terminar trazendo uma frase de John Wesley para a sua vida. John Wesley, ele diz o seguinte: o homem que nunca jejua está tão distante do céu como o homem que nunca ora. Vou repetir. O homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o homem que nunca ora. A prática do jejum é necessária. Todo cristão, ele deve exercer a prática do jejum para a santificação individual, quebrantamento, proteção, direção, se faz necessária em várias esferas da vida. Eu quero terminar abençoando a sua vida e fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento oportuno que o Senhor me deu de trazer um esclarecimento, Senhor, ao teu povo, Senhor, aos teus filhos que professam a fé no Senhor. Meu Deus, nos ajude a sempre estar dependente do Senhor, nos ajude a sempre entender que há momentos que precisamos quebrar, Senhor Deus, essa nossa natureza, que precisamos, Senhor, nos colocar para buscar força no Senhor. Isto é possível através do jejum. Que esta prática sempre seja uma constante na nossa vida. Nos ajude, Senhor Deus. Assim, Senhor Deus, eu quero abençoar cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada jovem de Deus, cada adolescente de Deus e cada criança de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima, se a Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.